Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante que deseja, que quer alcançar alta performance. Mais uma vez recebendo um grande nome aí, mais um profissional de destaque na indústria farmacêutica, um cara com uma história gigante que vai conversar com a gente hoje sobre um tema extremamente importante, que é a ressignificação da demissão. Então, antes de chegar aqui e chamar o Leonardo, eu quero convidar você já siga o canal no YouTube, no Spotify, comente o episódio, curta, compartilhe, ajude a essa onda aí de conhecimento a alcançar mais e mais pessoas. Leonardo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Elber, obrigado. É um grande prazer estar aqui participando do seu podcast, né? Espero poder contribuir um pouco, sensibilizar cada um que possa é, estar participando com a gente, escutando, vendo, né? E é um grande prazer poder estar aqui hoje. Então, hoje, episódio 40, para falar de um tema extremamente relevante para quebrar tabus e principalmente, né, o que a gente conversou, Léo, trazer consciência para as pessoas da importância de se preparar adequadamente para isso. Então, antes de a gente entrar no tema, eu queria que você pudesse se apresentar para as pessoas puderem, né, que possam te conhecer um pouco melhor aí, essa trajetória tão bonita que você construiu na indústria farmacêutica. Sim, antes de mais nada também dizer assim, tudo que eu falar é minha própria opinião, né? Sem nenhum viés, não um viés meu próprio e sem nenhuma conotação nem política, nem corporativa, apenas o que eu acredito e um pouco do que eu aprendi, que eu entendo como certo ou errado, enfim, né, da minha vida. E meu nome é Leonardo Fiorin, nome de guerra, Elber, na verdade, na indústria farmacêutica é Fiorin. Todo mundo me conhece como Fiorin. É Léo para fora da indústria e dentro da indústria Fiorin. Léo Fiorin ou Fiorin, né, assim conhecido. Eu tenho 48 anos, casado, tenho 3 filhos, né, uma menina mais velha, 2 meninos mais novos, o mais novo está com 12 anos, vai fazer 13 agora, então são todos pré-adolescentes e adolescentes, entre 12 e 17 anos de idade. Um fato curioso da minha família, que eu sou o Léo, minha esposa é Lívia, e meus filhos é Lara, Lorenzo e Luca. Se botar numa ordem diferente, fica Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Lara, Léo, Lívia, Lorenzo e Luca. Então ficou a família L como uma chamada de família e a gente se nomeia também como família L aqui nos grupos de WhatsApp, nós temos o nosso grupo da família também. Então, assim, muito apegado à família, é o que me motiva muito. Moro no Espírito Santo, capixaba, então, né, para os mineiros, estamos aqui sempre Nosso acolhendo de quintal, braços abertos. nosso nosso Estamos quintal. aqui nós estamos aqui na casa de vocês, na verdade, né, de muitos mineiros e muitos outros aí que estão pelo Brasil afora. Eu tenho 25 anos de indústria farmacêutica, e sou uma peça rara, digamos assim, porque durante 24 desses 25, eu trabalhei sempre numa casa só, né. Então eu entrei numa empresa e por lá fiquei durante 24 anos e 8 meses. Então, gosto de hobby ciclismo, gosto de dar minha corridinha, né, tenho aqui meu quintal que favorece também para uma boa corrida à beira-mar. Acho que é isso, adoro cozinhar, então um pouquinho de mim, sou uma pessoa que sou muito empática, tenho um viés muito que eu gosto muito para lidar com pessoas, talvez por isso fiquei na gestão durante muitos anos, né, mas sem perder o foco do negócio, né. Muito amistoso, gosto de boas conversas e sempre um momento para falar de muitas coisas que não só o trabalho, são coisas que me agradam bastante. Um overview rápido, assim, de um pouco de quem eu sou. Mas pode me chamar de Léo ou de Isso. Fiorin, fica à vontade, tá? Não, pode deixar. Isso aí eu fico feliz já que você e sua esposa não cometeram, né? O traje que meus pais cometeram. Minha mãe chama Eunice, meu pai chama Bernardo, e Elber, né? Esse nome aí que eu não precisava muita coisa. Então, para chegar no É, meu né? até hoje, é a coisa mais fácil. Nome do senhor, fala assim, Uhum. só pelo meu nome você me localiza, Elber. Aí eu só tenho que soletrar e pronto, já localiza a minha reserva, a minha diária, sem problema É, nenhum. Imagina, Léo Lia. isso.
Léo Não Lee daria, não vai daria. ficar E foi Lee meio sem Léo. querer, porque nasceu primeiro a Lara, né, um nome que a gente adora, assim, então Lara, primeira filha. O segundo foi Lorenzo, com o Ló, né, L-O, né. Então também não foi proposital, sabe. Aí foi Lara e Lorenzo, a gente foi ver, faltava o Lu. Aí foi o Luquinha, que veio depois e Pronto, ficou Lá Leli, Lara, Léo, fechou. Lívia, Lorenzo e Luca. Ficou Lá Leli Lolu, família L. Essa história é legal porque faz parte da gente, né? Eu, por exemplo, muito tempo na indústria, meu nome de guerra era Lisboa, porque eu vim para o interior de Minas, né? Eu sou da periferia de Belo Horizonte, e era Uhum. eu. Quando eu entrei no Exército, meu sobrenome se tornou meu nome de guerra. E quando eu vim de Belo Horizonte para cá, eu falei, não adianta as pessoas quererem saber quem é Elber e Lisboa do Exército, não vai dar certo. Eu falei assim, vou me Sim. apresentar como Lisboa logo. Então, meus filhos, minha esposa, tudo me chama de Lisboa. Depois que eu saí da indústria, que voltou o Elber, que ficou Elber Lisboa, como as pessoas me chamam hoje, Elber. Então, me chama de Elber Lisboa, também eu chamo de qualquer jeito. Só fico preocupado quando a minha esposa fala assim, Elber Lisboa. Eu falo, alguma coisa não está Aí, indo bem, tô já indo, vou você ali fala. pisando em ovos para evitar qualquer problema. Boa. Ô, Léo, brincadeiras à parte aí, o que chama a atenção quando eu fui ali entrar, né? Toda vez que eu recebo um convidado, Uhum. eu faço uma leitura ali da carreira dele. O que com economista se interessou na indústria farmacêutica? E você é uma pessoa ainda que é uma andorinha de um laboratório só. Foram 20 e tantos É, anos de um único laboratório. Então, conta para nós aí como que surgiu esse interesse de ingressar no mercado farmacêutico. O que chamou a atenção do economista pois é. para poder puxar pasta? É um pouco de casualidade, né, também, e um pouco do network, né, que a gente vai falar em outros momentos aqui também, trazer um pouco dessa experiência. Eu fiz economia, porque meu pai trabalhava no segmento de padaria e supermercado. Nós tínhamos uma empresa que tinha uma padaria, tinha um supermercado, e ali eu que fui criado ali dentro, desde cedo, trabalhando ali. E em algum momento lá dentro, já trabalhando no supermercado, eu falei assim: "Bom, administração acho que eu aprendo por aqui, eu vou pelo lado da economia, que traz uma questão mais conceitual, eu gosto de saber o porquê das coisas", enfim, daria uma preparação mais robusta. E quando eu estava praticamente acabando a faculdade de economia, nós decidimos passar o supermercado e a padaria, nós arrendamos e nunca mais voltou, então chegamos à conclusão que não seria para aquele momento o melhor negócio na situação que era, né. Fiz economia, formei economia e como que eu achei a indústria? Eu não fazia a menor ideia, eu do que era uma indústria farmacêutica, que existia, toda essa dinâmica que a gente conhece no modelo hoje, no modelo de 20 anos atrás. Eu tinha um amigo que trabalhava no Lilly, e era muito próximo, mas era próximo para N outras coisas. Pra praia, para brincar, pra estar junto, para sair na época eu estava saindo à noite já, né. Então, assim, não tinha nada dentro do métier da indústria. E aí quando teve essa transição da saída da empresa do meu pai, foi quando ele trouxe uma oportunidade que se abriu no laboratório Roche. Ele falou assim: "Ó, tem uma vaga para representante no Roche, laboratório". Eu falei: "Mas faz o quê? Não sei o quê". "Não, vai trabalhar com remédio, vai fazer propaganda de remédio com os médicos". Eu não faço a menor ideia do que seja, né, nem medicamento. Eu tinha uma vibe outra até na minha adolescência, fiz cursos de massagem, de quiropratia, então nem era tão afim do medicamento. Era quase avesso ao medicamento. Eu falei: "Ah, então vamos lá, então tem que buscar alguma coisa para seguir a carreira, né". E foi quando eu participei do processo, lembro como se fosse hoje, me deram uma literatura promocional, né, com VA, e eu tinha que ir para casa hoje para amanhã voltar e fazer uma propaganda então, para o gestor da vaga. E aí tinha lá estudando, tinha uma palavra chamada pós-prandial. Falei: "Caramba, ferrou". Não tinha nem internet direito naquela época, né, ter computador em casa, celular, tudo muito precário ainda. Eu tinha um médico amigo da família, fui nele para poder tirar essa dúvida, porque eu já era um projeto para mim. Falei: "Já que é para fazer, vamos fazer direitinho, então vamos entender o que que eu estou fazendo, né". Aí peguei umas dicas com ele, participei do Rocha, fiquei em segundo lugar. Dentro do processo, aquilo me despertou. Falei: "Poxa, eu gosto de pessoas, gosto de ajudar as pessoas, é uma área que pode ser interessante e, pelo que eu vi, talvez eu leve o jeito para a coisa". Fiquei em segundo lugar, entrou o colega, né, que até pouco tempo atrás estava na indústria,
E logo, 2 meses depois, teve uma outra oportunidade no Laboratório Behringer, onde eu fiz o processo e fui selecionado. Então foi um pouco do acaso, e um pouco de um despertar também, eh, do meu jeitão, dentro do que eles queriam também, e um pouco do acaso eu digo, porque entrei neófito, num laboratório, de pesquisa, como era dito no passado, era uma coisa mais era difícil, né, era uma coisa as pessoas experientes que muitas vezes vão entrando, e eu entrei neófito, foi um grande desafio também. E assim, começou meu amor pela indústria, farmacêutica, não especificamente pela indústria, mas pelo que a indústria pode proporcionar, né, e na indústria somos nós, então, a indústria farmacêutica, né. Então o que a gente pode proporcionar às pessoas, né, então acho que isso me encantou e 25 anos se foram, passaram aí, Voando, né? Ó, suavemente não, passaram voando, algumas, né. mas é bacana porque cada um tem uma história diferente. Eu sempre gosto de trazer esse interesse, porque hoje é fácil você ter informações da indústria farmacêutica, né? Não faltam pessoas comentando sobre os diferenciais, Uhum. sobre os benefícios da indústria farmacêutica, mas lá atrás não era bem assim. Perguntar o que que fazia um propagandista, eu não faço ideia. Era uma coisa que a O gente modelo nem era outro, via né. tão frequentemente, exatamente. Então, era uma outra realidade que as pessoas que começam hoje falam assim, cara, como que ele fez o processo então? Quando perguntaram para ele, por que que você quer ser um propagandista, né? É, É. Mas você fez pelo não, LinkedIn? Não, não tinha LinkedIn, não tinha né. ninguém, Não não tinha tinha, as nada, né? entrevistas eram face to face e ao vivo ali, né, É, sentindo o suor do outro praticamente, né, tremia na frente do gestor da vaga, porque não tinha hoje a maioria das entrevistas são feitas online, né. Então são tempos que exato, acho que se a gente puder falar um pouquinho dos tempos que mudaram também, né, durante o nosso bate-papo hoje, vai ser muito interessante, porque realmente eram momentos diferentes, não menos, difíceis, exigentes, né, momentos de grande exigência também, no momento lá atrás onde se propagava, se cobrava, se vendia, se entregava muitas vezes o medicamento. Eu não peguei exatamente todo esse fluxo, mas antes de mim era esse modelo e hoje a gente está muito focado na promoção, né. Isso, exato. nos traz uma cobrança ainda maior, né. É natural essas mudanças, né? E até pegando esse gancho aí, porque o mercado tem evoluído muito, como de uma maneira, a nossa sociedade tem evoluído hoje, né? Então, são novos Uhum. desafios que são colocados. Mas lá atrás, justamente, quando você começou ali naquela rotina, trabalhando numa empresa familiar, imigrando para uma empresa do tamanho do que foi, então deve ter tido ali seus desafios. Qual foi o grande desafio dessa adaptação aí na profissão de propagandista? Eu lembro muito na fase inicial, né, se tiver algum colega que está entrando em alguma empresa aí agora vai trazer um pouco disso também. Para mim, como eu era neófito, minha formação era economia, comércio. Meu grande gargalo e foi meu grande desafio a questão técnica. E eu sempre me cobrei muito de tentar entregar para as pessoas a expectativa que se tinha em mim, né. Então mesmo que se sabia que eu era um neófito, mas eu tinha que ser rápido no alinhamento da linguagem, do ambiente, das palavras a se usar, são palavras técnicas que a gente conversa com os médicos, divulga os produtos, nome das substâncias. Isso no primeiro mês foi um choque muito grande, né, e demandou de mim uma dedicação adicional, para poder conhecer mais esse vocabulário do métier da indústria farmacêutica, né. Sem contar a dinâmica, né, porque eu vinha de uma empresa familiar também, mas muito uma empresa do meu pai, e estava entrando numa empresa familiar, mas que era um monstro entre as 10 maiores empresas do mundo. E a dinâmica de trabalho, do nível de exigência, nível de organização, né, do roteiro, da entrega, do alcance do resultado, uma ansiedade sempre muito grande, né, de fazer a entrega do resultado que eu só ia saber 2 meses depois, né. É o famoso DDD, né, dados de distribuição de drogas, onde a gente só sabe o resultado 2 meses depois que você fez o trabalho. Então, é uma ansiedade que era muito foi muito diferente e exigiu muito de mim, minha maior adaptação técnica e quanto à dinâmica do setor, né, mas passou. Eu Isso rezava aí para você me passar 6 meses, recorda. eu Isso aí, rezava cara, para que você passar 6 traz meses.
que é interessante que na minha época também, cara, a minha vinda para a indústria farmacêutica foi a minha primeira empresa de grande porte que eu trabalhei. E eu só trabalhava em empresas menores, né? E foi, eu estranhei muito isso também. O nível de organização, eu falei, caramba, agora eu estou trabalhando numa empresa grande. Era um sonho, né? Queria trabalhar numa É. empresa grande para saber, trabalhar em empresas menores, tem seus desafios também, mas eu queria sentir o que que era. E quando começam aqueles processos, você fala, caramba, isso aqui não é para Uhum. mim, não. Eu devia ter ficado na pequenininha lá, que é eu que desenvolvi os processos na maioria das vezes, né? É. Então, e o termo técnico, meu Jesus amado, falar os nomes, a substância dos medicamentos para mim no início foi uma cruz danada. Nossa. A língua Mas enrolava que ninguém se acostuma, né? Acho que ainda bem que a gente acostuma. quando eu falo assim, eu rezava para passar 6 meses logo, porque eu falava assim, Jesus, passa 6 meses para poder eu já estar ambientado, né? Tá na batida, legal, já sabendo o que vou fazer, já tenho uma história para contar com os meus clientes ali, um histórico, né? E isso passou, passaram 6 meses, passaram 24 anos, né? E fui funcionando. E os 24 anos não foram tão muito diferentes do primeiro ano, né? É, Com sempre. certeza. Você já falou aí de 24 anos, e você trabalhou 24 anos numa mesma empresa, isso é cada vez menos comum, né? Mais incomum e Hum, mais desafiador. Eu quero te fazer uma pergunta: como se reinventar durante tanto tempo numa mesma empresa? Porque, principalmente no modelo de negócio, né, da empresa que você trabalhava, não é uma empresa gigante, é uma empresa que está, comparada a outras forças de vendas aqui, ela é bem é, enxuta. Então, chuto. realmente você Uhum. conhece todo mundo. Como se reinventar num cenário como esse? É, eu costumo dizer assim, que a gente vive anos dentro de uma empresa, mas nunca dentro da mesma empresa, né? Foram 24 anos dentro de uma única empresa, que tem um DNA formado, onde o mercado a identifica, mas para a gente que vive a cada ano e conhecendo a dinâmica da indústria farmacêutica, a gente entende que você viveu 24 ou muito mais empresas diferentes, pelas mudanças dinâmica do setor, produtos que se vão, produtos que vêm, indicações que vêm, novas indicações que se vão, crises econômicas, crises mundiais, né? Toda essa movimentação nos faz até melhor, porque precisa, e aí o desafio é esse, né? Como se reinventar, a gente precisa se adaptar muito, né? Manter a sua essência, mas ter uma adaptação à estratégia que a empresa traz. E essa leitura de que isso é necessário para a empresa sobreviver dentro do mercado, mas também para a gente sobreviver dentro das empresas, né? Afinal, a empresa nos paga por um trabalho alinhado com a cultura que ela tem. Quando a gente não gosta desse alinhamento, ou a gente pede conta, ou a gente sai da empresa, né? Então, essa adaptabilidade, ela é necessária. E hoje, me atualizando, né, você fez um post no LinkedIn muito interessante que fala da resiliência, e a adaptabilidade e a resiliência, ela vem com um novo conceito de antifragilidade, né, que é um conceito que tem se falado bastante hoje, onde você Exato. não só é resiliente à pressão que te impõe, das médias de visita, das vendas, dos KPIs que tem que ser cumprido, mas você se adapta a essas novas necessidades, né, e suporta a pressão, se adapta e consegue responder positivamente para as empresas. Há de ver o que nós passamos pela pandemia, quão Sim, diferente foi, quanto de pressão veio, e a gente precisava, ou melhor, quem conseguiu se adaptar, aguentar a pressão e se reinventar naquele modelo, muitas vezes se reinventar dentro do modelo proposto pela empresa, fazer, né, essa adaptabilidade, aguentar a pressão, se adaptar e seguir em frente, né? E aí é um pouco do que a gente acaba tendo esse sentimento de adaptação, de resiliência, para poder se, se passar por vários anos dentro das empresas, né? Necessariamente, como você disse bem, acho que é muito raro hoje pessoas que trabalham muitos anos dentro de uma mesma empresa. E no passado
eu tenho uma linha um pouco mais conservadora de alguns pensamentos, eu achava isso maravilhoso, ficar numa empresa, falei: "Pô, eu quero aposentar aqui", né. Porque via meu pai com uma empresa de muitos anos, pessoas que eu conhecia no passado era de muitos anos de empresa. E hoje, isso pode ser maravilhoso você conseguir ficar numa empresa por muitos anos, mas você também fazer alterações de empresas pode ser maravilhoso para sua carreira, né, para o seu desenvolvimento como profissional. E é um pouco do tema que a gente traz hoje aqui também, que é sensível, desafiador, falar, né, de transição de carreira, falar de ressignificação de um processo de demissão, né, ter um olhar mais positivo sobre um processo de desligamento, um processo de transição, né, o quanto isso pode ser positivo para a gente, né. O copo pode estar meio cheio, o copo pode estar meio vazio, né, então a gente aprende e é melhor sempre olhar meio cheio, né. Então, e é isso, o que que a gente tira de Com, muito bom disso? E tem muita coisa boa, sem dúvida. com certeza. Você trouxe uma coisa importante, porque essa palavra adaptabilidade, né? Ela vai ser um termo cada vez mais frequente no nosso vocabulário, porque o nível de mudança de informações que a gente tem hoje impõe para o profissional de qualquer área uma adaptação rápida às novas situações que são impostas e ponto final. Ou você se adapta Uhum. ou você vai ficar pelo caminho, você vai morrer, como dizia, né, um ditado, né? Ou se adapta ou morre. Não tem outra É. opção. E esse termo demissão, essa palavra demissão, ela é carregada de um peso muito grande, né? E acaba trazendo. A gente tem uma dificuldade na indústria falar dessa palavra. No final do ano passado tivemos uma série de reestruturações no mercado farmacêutico, né? Talvez um dos maiores dos últimos anos. E eu fiz uma live até com outras pessoas no Instagram para falar sobre isso, sobre a importância da gente lidar com esses aspectos da demissão. Porque se você não foi, algumas pessoas têm aquele orgulho, né? Cara, eu nunca fui demitido. Mas a demissão não define quem você é. Você continua sendo o Uhum. mesmo profissional. Se você construir uma história bonita, não é a definição que vai definir quem você é. Então, a gente tem que entender isso melhor. E falar desse tema, expor essa vulnerabilidade do tema demissão, eu acho que é muito importante. Uhum. Então, é, como foi por uma história tão grande? Eu imagino que você já imaginava, como você falou, cara, uma aposentadoria, um término de história naquela empresa de uma outra maneira. Como que foi o sentimento ali quando foi comunicado do desligamento? E aí eu não tenho uma total transparência, não dá para dizer que foi maravilhoso, nunca é bom, né. Você sair de uma empresa hoje te deixa vulnerável à sociedade, né, te deixa vulnerável à família, né, com a família estruturada e tudo, o pai perdeu o emprego, né, o esposo está desempregado, isso na cabeça, e eu falando de mim, na minha cabeça, vem um turbilhão de palavras que impactam o ego, impactam a autoestima. Então é um momento muito difícil, mas aí é a virada que tem que ser rápida, né. Primeiro do entendimento holístico da situação, né, da empresa, acho que é isso, a maturidade profissional que eu convido a cada um sempre, eh, desenvolver cada vez mais, não só olhar para si, mas olhar para o todo que está ao redor, né. A indústria ela é dinâmica, ela é estratégica, então eu mesmo fiz muitos desligamentos, fiz muitas admissões, vi muitas reestruturações dentro da própria empresa que lá fiquei. Só que nunca aconteceu comigo? Sim, acontecia comigo. Não tinha o desligamento, mas eu saía de uma área de uma primary care para uma área de linha respiratória, para uma área de cardiovascular. Isso é uma reestruturação, né. Eu só não fui desligado, mas eu fui reposicionado. Eu tinha uma equipe com 10 consultores, 12 consultores, passei a ter uma com 7, ou eu tinha uma com 7, passei a ter uma com 15, porque reduziram outros gestores dentro da companhia. Eu trabalhava em um estado, passei a trabalhar em 3 estados, e a gente vive isso. E o processo de desligamento que chegou, ele é um processo dessa mudança também dentro de uma estratégia para a empresa. Fui feliz, porque no meu caso ocorreu um desligamento dentro de uma reestruturação realmente da empresa.
onde a linha oncológica que eu estava posicionado, eu vim no desenvolvimento da empresa de primary care, dentro da primary care com produtos que seguiam para o setor público, com compras do governo, depois com produtos hospitalares, vendas para operadores de saúde, galguei aí já como gestor durante 18 anos que fiquei como gestor, né. Fiquei numa área de doenças raras de oncologia, fui meio que dando degraus que dentro da indústria parece ser um crescimento, né, diagonal de carreira, vamos colocar assim, né. Minha última passagem estava fazendo o Brasil todo, né, na gestão de uma equipe de oncologia, toda a oncologia da empresa estava comigo. Eu não era o nacional, era um gerente distrital, mas eu estava com uma única equipe para fazer todo o Brasil. Isso me trazia para um cenário, pois, pô, tá tudo bem, né, tô dentro de um contribuindo com a empresa e dentro da crista da onda que a empresa e o mercado está pedindo, dessas novas drogas, onde eu gostaria de estar. Drogas de alto custo, complexidades. E a empresa tomou a decisão, só tinha um produto na oncologia, de não mais fazer o trabalho na oncologia, e aí não basta você, como você disse, você tem seu valor, não basta ser bom, não basta ser querido pela própria empresa ou pelos gestores, chega uma hora que não dá, né. Então, assim, a gente sente a saída? Sente a saída. Só que a gente tem o nosso ego, e ele tem que ser valorizado por tudo que a gente fez, tudo que a gente ainda pode fazer. Independente das dificuldades de você não estar dentro do mercado, você tem que ter hoje essa transição, isso é o que eu penso, assim, nessa transição um grande projeto. E eu consegui dar um start, lógico que teve altos e baixos ao longo dessa jornada, ainda tem essa jornada, né, mas um estalo de transformar esse momento de desligamento num grande projeto de, enfim, eu poder viver também uma experiência nova, que eu com 24 anos de empresa, estava numa ascendência dentro da empresa, mas também mesmo se fosse uma descendência, provavelmente não teria a coragem, e que poderia ter em algum momento, de pedir conta, com 24 anos de empresa, né, com o modelo CLT. Então, também foi uma libertação para minha carreira pessoal, profissional. Então, olhando o lado legal disso, é que hoje eu tenho um projeto para recolocação, onde eu vejo o copo meio cheio, extremamente grato quem o Fiorin é hoje, ele é por causa dos 24 anos que eu trabalhei naquela empresa, onde me capacitei, aprendi, a empresa me deu oportunidades, me desafiei, a empresa me desafiou. Conheço hoje uma região geográfica, o Brasil todo, vários setores, vários produtos e áreas terapêuticas, tudo isso é meu. Então, quando a gente sai, e aí eu tenho vivido essa ressignificação da transição de carreira, é porque tudo isso é valor que é meu, valor que ninguém tira, né. Então, ainda que se tenha altos e baixos, porque tem processos que vão bem, tem processos que não vão tão bem, mas você, dá o match na hora do processo ideal, na vaga ideal, na pessoa ideal, né, e isso ninguém vai tirar de mim. É um projeto, eu lembro claramente, então, o desafio durou 2 dias, desligado, eu realmente eu não esperava, eu estava dentro de um projeto da empresa, que era a linha oncologia, porque vem produtos em 2026, que agora vão vir só em 2027, parece. E por isso a empresa não pôde suportar esse time que eu estava trabalhando, né. Mas eu acreditava que institucionalmente tinha um valor ali da gente estar, e o custo não era tão grande para a empresa, éramos em 6 consultores e eu de gestor, e que poderia seguir, né. E fui surpreendido quando não seguimos. E tudo bem, estratégia da empresa, isso é direito dela, né. Demorei 2 dias para dar aquela digerida em casa, o impacto é sempre importante, né. Peguei um caderninho novo que eu tinha aqui, botei lá "projeto recolocação", assinei, botei a data, assinei e peguei a cabeça que estava para cá, virei a cabeça para cá, fui atrás de LinkedIn, empresas, network, entender pessoas que eram influentes, foram influentes para mim, pessoas que poderiam ser influentes para uma recolocação minha, e esse virou um grande projeto. É um pouco do copo meio cheio, que a gente pode, isso depende muito da gente, né, a gente pode ver, e essa é a visão, como a gente faz no dia a dia dos desafios
da execução da função estratégica que cada um de nós, enquanto empregados, né, temos para fazer. Eu posso sentar e chorar porque o prêmio não veio, porque a média foi baixa, porque, pô, não estão me valorizando na meritocracia, meu GD não sai comigo, ou eu posso ver o copo meio cheio e falar: "Pô, estão me dando liberdade, né, não sai comigo porque estão acreditando em mim, eu estou fazendo um bom trabalho, né, se não veio o RVC esse mês, é porque tem uma oportunidade de fazer melhor e vir no mês seguinte". Eu tenho a oportunidade de ver a outra metade, né. E eu acho que um pouco dessa maturidade profissional, essa casca que a gente foi adquirindo nesses 20, quase 25 anos, estão ajudando também para ver esse copo meio cheio numa fase que é tão sensível, e aqui eu não tiro essa sensibilidade de jogo, ela é sensível, né, mas foi digna, não fiquei devendo nada para trás, tenho muito orgulho do que eu fiz, tenho orgulho da empresa que eu trabalhei, inclusive muita gratidão por ela, e as pessoas que por mim passaram, né, seja acima de mim, como junto comigo no dia a dia. Então tem muito aprendizado, eu tenho uma visão muito positiva, assim, também, né, desse momento que eu estou vivendo. E acho que é legal trazer um pouco Não dessa é. sensibilidade, né, para quem está. Eu tenho certeza disso, ô Fiorin, porque as pessoas muitas vezes elas não querem demonstrar, mas é um momento, cara, que não tem como você falar assim, cara, não tem como você falar que não tem uma frustração. É natural, você tinha um projeto. A gente nunca pensa que vai ser demitido. A gente pode até imaginar que pode ser, mas a gente nunca pensa nessa realidade acontecendo na nossa vida. Por exemplo, eu hoje sou empreendedor, eu não penso na minha empresa quebrar, eu penso nela crescer. Uhum, É mais ou menos como quem está empregado. Pensa em ser promovido, não pensa que pode ser demitido. Então, se acontece qualquer coisa diferente disso, gera uma frustração. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E você traz essa experiência, ela é muito rica. Na inteligência emocional, a gente fala que onde está a minha atenção, lá vai estar a minha emoção. Então, se você se concentra naquilo que você perdeu, nas dores. Ah, por que eu? uhum, Ah, empresa ruim. Cara, você vai ficar remoendo e a sua emoção vai estar focada no aspecto negativo de tudo isso. sim, Consequentemente, a sua emoção vai estar com viés negativo, que vai comprometer a sua recolocação. Então, é muito é, importante isso que você fala, da gente poder. Cara, eu estou num novo projeto. Você tinha um projeto lá uhum, na ONCO, doenças raras, agora você está num projeto próprio da sua recolocação. E nada melhor do que você focar nos aprendizados, né, e de toda a história que você construiu para retornar para o mercado. Então, é. eu quero te fazer uma pergunta sobre, em cima dessa reflexão que você traz, quais foram os grandes aprendizados que essa situação te trouxe? São muitos. Primeiro que a gente precisa estar muito antenado ao mercado, né, entender como o mercado se comporta, não só no nosso ponto de vista, né, de estar como representante, consultor, gerente, mas no ponto de vista das empresas também. Isso nos faz nos preparar mais também, se a gente consegue enxergar um pouco à frente, né, as possibilidades, né, os momentos, as crises, os caminhos que a empresa vai seguindo, para onde a empresa está seguindo. Muitas vezes a empresa vai mudando, né, vai mudando a forma de atuar. E essa adaptabilidade que a gente falou que é necessária, mas ela também ela pode uma empresa que às vezes toma uma decisão de fazer uma redução do quadro de funcionários. Redução estratégica, não é porque a empresa é ruim. "Ah, a empresa não presta, não sei o quê, não pode fazer isso com um monte de funcionário". Pode fazer isso, é estratégico, desde que faça também com respeito, dentro das leis. A lei trabalhista está aí para nos respaldar, né. Isso pode acontecer. Então o grande aprendizado é tentar ter uma visão mais holística do mercado, tentar antever situações que realmente podem acontecer como essa, né, é uma coisa que me traz mais, porque eu sempre fui tão dedicado como filho da casa, né, ao projeto que me era concedido nos momentos, né, a cada momento que eu vivi na empresa. Essa dedicação era tamanha que eu, às vezes, me fechava a oportunidades de fazer um maior network para fora da empresa, né, de entender cenários que estavam acontecendo em paralelo, porque era tanta dedicação, e aí é lista a dedicação, a gente precisa ter uma grande dedicação, mas um aprendizado que me traz é
é a empresa CPF, né? A gente não pode perder essa noção de que você é dono dos seus valores, do seu potencial, né? Você é dono da sua empresa e presta um serviço para uma outra empresa, né? Muitas vezes a gente fica só numa posição frágil, entre aspas, de empregado, fazer o que a empresa pede, de aceitar, de muitas vezes você tem o livre-arbítrio também de pensar, enquanto também executa o seu trabalho, pensar na sua carreira. É o grande desafio que a gente faz, né, os representantes que aspiram um crescimento lateral ou vertical, né, para onde você quer ir? Qual é o seu propósito profissional, né? Tá tudo bem onde você está? E quanto que se pode melhorar ou para que caminho dentro de uma empresa, que área de atuação você pode ter? Isso é o CPF, né? E às vezes pode até mesmo em algum momento não bater. Então, eu não tive essa oportunidade de pedir conta, também não queria pedir conta, porque eu sempre fui muito feliz lá, mas em N momentos a gente também não toma decisão desse CPF, né? A gente espera a empresa, CNPJ, tomar uma decisão por nós. Então é um grande aprendizado, o olhar mais egoísta, vamos colocar assim, um olhar um pouco mais egoísta, sempre compartilhado, mas saber que a gente existe, que a gente também tem um valor e a gente também tem, nós profissionais temos as vontades de caminhos que nós queremos seguir, né? Mesmo que felizes, estando felizes nas posições que cada um de nós esteja, a gente precisa entender o mercado, entender os fluxos, esse network com outras áreas é uma coisa que hoje, por exemplo, eu que estou fora do mercado, tenho usufruído do que eu fiz, mas poderia usufruir muito mais se tivesse amplificado propositalmente, sem ser maligno, mas propositalmente amplificado minhas relações com muitas áreas, né? Então, eu poderia ter hoje uma otimização desse benefício. Eu acho que é esse olhar para o cenário fora dentro da empresa, ok, mas também fora da empresa, olhar para o eu, né? E isso ser um guia. Isso acho que o tempo de voo traz. Você vê, eu tenho com os meus 24, quase 25 anos, ainda tem tempo de voo para aprender muita coisa. É um dos grandes aprendizados que eu tive, né, nesse processo, né? E você traz uma situação em que eu falo repetidamente aqui com os meus mentorados e com algumas pessoas com as quais eu faço uma consultoria, um aconselhamento de carreira, que nós temos que muitas vezes sermos egoístas com a nossa carreira. Entender que eu estou emprestando a minha carreira hoje para a empresa A, mas amanhã eu posso estar emprestando para a empresa B, empresa C. Não é que o egoísmo vai me fazer não trabalhar. Eu vou dar o meu melhor. Mas ao mesmo tempo que eu estou dando o meu melhor, eu estou me conectando com outras pessoas, eu estou cuidando do meu LinkedIn, eu estou cuidando do meu currículo, atualizando ele, eu estou cuidando do meu autodesenvolvimento. Porque as pessoas esquecem muitas vezes, Fiorin, que a carreira é delas. Não é do CNPJ, como você falou, não é da empresa. A carreira é do Uhum. CPF. E se o CPF não cuida da carreira, uma hora você não controla o aspecto da demissão. Você Exato. tinha uma carreira bonita, uma carreira construída de mais de 2 décadas numa empresa, só que tudo pode acabar. Eu falo muitas vezes e parece assim que é muito insensível da minha parte, né? Mas eu acho que é o momento que ele tem que trazer isso. Que, cara, para você ser mandado embora, a única coisa que você precisa é ter um emprego. Exato. Pode Verdade. Você acontecer comentou um com qualquer negócio. um. E não define quem Ó, você é, se você cuidou da sua carreira. exato. Você trouxe o LinkedIn, né? Eu sou exemplo prático que podemos melhorar. Meu LinkedIn era uma porqueira. Meu LinkedIn não era ativo, não era visto por mim. Eu não acessava meu LinkedIn, porque estava tudo bem. Eu estava numa zona de conforto, dentro da empresa, trabalhando durante muitos anos. Então, é um aprendizado quando eu falo de olhar para fora e olhar para o eu, né? Olhar para o mercado e para mim. O LinkedIn, por exemplo, hoje é um aprendizado que eu tenho.
quem puder entrar no meu LinkedIn vai ver que ele reflete o que o Fiorin pensa e ele reflete a área de atuação que ele idealiza de atuar. Hoje, o meu LinkedIn traz, você consegue identificar quem é o Fiorin, o que que ele fez, por onde ele caminhou ali na vida profissional dele, e pelo que ele posta, ou compartilha que seja, ou reposta, traz um pouco da identificação profissional que eu tenho. Então a pessoa fala: "Não, Fiorin trabalha nesse segmento aqui, gosta disso e fala sobre isso e quer continuar aqui", né. E eu não consegui ter essa visão enquanto profissional, trabalhando. Se eu tivesse, talvez a jornada seria diferente. Então é um grande aprendizado, então isso não é ser maligno, não é maldade, não é furar o olho da empresa, é cuidar de você, né. E esse talvez seja o grande aprendizado, que eu tive e que certamente farei diferente para o longo da minha carreira. E eu acho que eu acredito, né, que isso é uma coisa que as pessoas que estão ouvindo aqui e que vão ouvir depois esse podcast, elas têm que ter essa consciência. Cuide da sua carreira. Quanto mais você Né. cuidar da sua carreira, mais estabilidade, né, uma pseudo-estabilidade que estabilidade não tem, mas mais a sua empregabilidade vai estar em alta. Então, eu Sim. não perco uma oportunidade de tomar um café com a pessoa, de convidar ela. Muitas vezes a gente fica, mas eu vou mandar um convite, será que vai aceitar? Cara, se não aceitar, não aceitou. Next. Qual que é o próximo que eu vou tentar me conectar? É. A vida é feita disso. E é normal nós seres humanos, nós temos uma dificuldade com a rejeição. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer conexões com medo de ser rejeitado, de não ter o que oferecer. Uhum. E quanto mais eu me conheço, sabendo que eu tenho aprendizados e coisas para aprender e coisas para ensinar, mais isso vai ficando É. natural, né? Então, a gente precisa falar desse tema da demissão e desses aprendizados, porque eu acredito que o que você está trazendo serve de aprendizado não só para você. As pessoas sábias, elas aprendem com aquilo que o outro deixou de fazer. Não vou falar que foi erro também, não, mas foram coisas que você deixou de fazer que hoje foram cobradas um preço. E outras pessoas não precisam É. cometer esse erro. Podem cometer outros erros, mas esse você já tem um aprendizado que você está entregando de graça, que vale Exato. ouro. Acho que é uma contribuição muito grande enquanto estarmos trabalhando, poder talvez dar uma guinadazinha, tá? Dar uma guinadazinha, alguns graus na estrada para a esquerda ou para a direita, e talvez isso possa fazer uma diferença muito grande, né. E não é deixar de estar comprometido, né? Eu quero reforçar mais uma vez, não é Jamais. estar descomprometido com a empresa. Você vai estar comprometido com a empresa e também vai estar comprometido com a sua É, carreira. Eu não me e canso de aí dizer, Fiorim, porque eu cometi esse erro. Eu fui rap no interior e quando eu fui promovido à gestão digital, eu fui para Belo Horizonte. Eu nunca puxei pasta em Belo Horizonte. Qual que era o caminho mais cômodo para mim? Me fechar no meu time, nos colegas uhum, gestores da própria empresa. sei. Eu não me conectei com outras pessoas. Quando eu tentei fazer uma movimentação na minha carreira, que eu queria oxigenar novos ares, eu não consegui. Fruto da minha incompetência de ter me conectado, de ter visto isso. Uhum, Então, quando eu sim. saí, eu falei: uma coisa que eu não vou errar novamente é deixar de me conectar com as pessoas, de estar presente, de contribuir de alguma maneira. E E nós temos sempre alguma coisa para contribuir com o outro. é. E reforçando o que você falou, não é deixar de fazer, atribuição a qual somos contratados para fazer. A nossa entrega, ela Exatamente. é total para a empresa, enquanto ao que tem que ser feito, ao envolvimento, ao entendimento, à adaptabilidade que a gente falou, senão não ficaria 25 anos numa empresa, né, se não tivesse essa entrega, essa adaptabilidade. Mas é importante que a gente reserve um tempo que não cause prejuízo para a empresa, mas um tempo para você, né, o equilíbrio. E aí a gente está falando, Exato. aí é um degrau acima, é maturidade profissional, é a visão holística do mercado, do todo, da importância que isso tem, né, da sua carreira, né. Eu costumo dizer assim: "Não espere um feedback, pelo amor de Deus, peça um feedback", Vá atrás do né. feedback.
Pô, o cara sentou contigo, para quem é representante, o gestor sentou no carro contigo, e aí, o que que você está achando do trabalho? Como é que você está? Onde é que eu posso crescer? Onde é que me dá uma sugestão de onde é que eu posso melhorar, o que que não está tão legal, né? Não tenha medo também de desafiar isso aí, porque é parte disso também que vai fazer suas relações melhores, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Fiorin, quanto tempo foi que demorou para você virar essa chave e ressignificar esse momento de construir um novo projeto, como você bem trouxe? Como que foi, assim, os passos concretos que você teve Uhum. para que isso acontecesse de uma maneira assim mais rápida, sem ficar remoendo o passado? Sim, sim. Sim, é até um tanto curioso, mas não demorou muito tempo, tá? Primeiro, pela gratidão que eu tenho até hoje à empresa na qual eu trabalhei, a forma que foi feito o desligamento, então, zero mágoa, isso me ajudou muito. Mas muitas vezes, nem todos os processos de desligamento são zero mágoa, né? Alguns são mais doídos, por um lado ou para o outro. Geralmente, o lado mais doído é o lado do CPF, né? A empresa toca a vida. O meu foi bem estruturado. Isso me deu uma agilidade muito grande. Talvez pela o quão maduro eu me considero profissionalmente, tá? Desse entendimento do todo, eu com uma semana já estava plumado, pé no chão, lamentando que eu gostaria de estar trabalhando, mas eu tinha algo naquele momento, a situação colocada era X, que eu tinha algo para fazer. E isso me trouxe um gatilho que foi um projeto. Foi por isso que eu botei no caderno, projeto, recolocação, e a partir disso, quais são os meus passos estratégicos? Mapear quem são as pessoas de influência que trabalharam comigo hoje, ontem, no passado, pessoas de outras empresas que eu conhecia, que pudessem estar me reconectando com essas pessoas. LinkedIn, palavra-chave hoje no mundo atual para um processo de recolocação, né? Como é que estava o meu LinkedIn? Estava um lixo. Então eu tinha muita coisa para fazer. Então, as coisas que eu tinha por fazer me motivavam a pensar do ponto para frente. E aí as pessoas que me conhecem já pensam, uma frase que eu trago sempre, é do problema para frente. Ah, a empresa trouxe isso. Tá, beleza, isso está assim, é assim. O que que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai fazer a entrega? A minha situação não foi diferente. Do problema para frente. Meu problema era, fui desligado. O que que eu tenho que fazer para frente? Porque só vai resolver esse problema para frente. Para trás eu não consigo resolver nada. Então eu estava com uma semana já refazendo esses contatos, fazendo cursos para aprender a mexer no LinkedIn, contatos com as pessoas, os cafés começaram, para a gente poder movimentar uma energia que fosse a favor. Então, diria que não demorou tanto, e nesse caminho, claro, né? Tem altos, tem baixos, tem dias bons, tem dias ruins, tem notícias ótimas, tem notícias frustrantes, mas isso faz parte do processo de uma transição de carreira mesmo, e a gente tem que ser forte, né? Tem que ser forte, tem que ser firme, né? E estou aqui para falar um pouco disso não à toa, porque tem muita coisa boa que traz isso aí. E o projeto continua, né? Tem muita coisa por se fazer ainda. A cada vaga, cada mínima oportunidade que aparece, tem todo um projeto local. A vaga é na empresa X, eu tenho que entender quem são as pessoas que eu conheço na empresa X. Quem está na empresa X que já foi da empresa que eu trabalhei? Quem está na empresa X que talvez um grande amigo meu, outras pessoas conheçam para poder levar o meu currículo, levar meu nome, levar um pouco do meu profissionalismo para dentro de uma pessoa que talvez eu nunca vi na vida, que eu possa ser um gestor que vai me contratar. E aí tem um outro processo, o outro processo é o outro projeto. O segmento é outro, eu tenho que estudar o segmento, tenho que trazer as palavras, tenho que entender do que eu vou falar mais a fundo, tenho que recapitular o que eu já aprendi, né? Nem tudo está pronto, então a gente se prepara para cada processo. E a palavra-chave hoje é dedicação e projeto. Tem que estar a cada E- oportunidade uma faceta diferente, Diferente, exato. né? Eu falo sempre que você hoje tem uma ocupação, que é a sua transição de carreira. Então, o seu foco, o seu negócio hoje é se recolocar, é cuidar dessa Uhum, transição.
Então, exato. como eu fui na última entrevista, o que eu posso fazer para melhorar para a próxima? O que eu deixei de fazer na última que eu posso fazer na próxima? O que já foi muito bom nessa também e que eu posso repetir? Uhum. Porque também não é só ver o que precisa melhorar, tem muita coisa que já está boa. Quais É. foram as perguntas que me cutucaram e me deixaram numa situação mais desconfortável? Porque eu costumo dizer que quanto a gente vai ficando mais tempo desempregado, é como a gente fosse colocando na mochila. Cada semana eu vou colocando um pedregulho aqui numa mochila que eu carrego de emoção. Então, Isso. quanto mais essa mochila fica pesada, mais ela compromete o meu desempenho na entrevista. Quanto mais ela compromete o meu desempenho na entrevista, mais longe da vaga eu estou. Então, eu Exato. preciso estar consciente do peso dessa mochila, para que ela não pese, ou então que eu encontre a musculatura nesse tempo para poder suportar. Mais força. Você tem que botar mais força. Mais Põe musculatura. mais Eu tenho força, que me você preparar. aguentava 10 quilos, subiu para 15 quilos, você tem que ter a coxa mais forte para aguentar os 15 como era o Aguentar 10, os 15, né? exatamente. Eu preciso evoluir emocionalmente. E quanto mais É. eu trabalhar, mas eu não posso esconder essas emoções. O grande erro das pessoas é querer camuflar ou esconder a emoção. Quando a emoção surge, você tem que entender ela e a raiz dela para você tratar. Porque se você for colocando tudo debaixo do tapete, uma hora esse tapete você não consegue ficar em cima dele mais. E aí você vai ruir, você vai E cair em cima desse ambiente que não existe que você criou. é, e um grande mérito também para ti, que faz mentoria, né? Assim, eu também fiz mentoria nesse processo meu, em alguns processos específicos também, para poder escutar o outro, né? Escutar o que as pessoas podem trazer para a melhoria nossa, né? No momento que, em tese, você está mais fragilizado, que nem sempre você tem tanta consciência para fazer uma autoanálise de pontos a desenvolver, né, pontos que são importantes dentro dos processos. E às vezes quem está de fora, mais, mais sereno, consegue ver e orientar melhor. A mentoria funciona muito bem. Essa mentoria ela é formal, ela é a mentoria com seu pai, com seu irmão, com um colega de outra empresa, que você vai tomar um café, que dá uma rejuvenescida na mente, na autoestima, inclusive, do candidato, né? Então é muito importante, não se feche, mantenha um network saudável, não só aquele network proposital para você conquistar a influência de uma vaga que está em aberta, mas o network dos amigos, que vão te ajudar muito, né, que vão te colocar para cima, vão mostrar realmente o valor que você tem. Se você trabalhou um ano, se trabalhou 10, 15 ou 20 anos numa empresa, você tem valor. Alguém um dia quis as suas habilidades e competências para uma execução. Esse match vai dar em algum momento. É confiar que isso vai acontecer, né, para você ter o foco. Network é essa preparação, né, dos processos que eu tenho feito, assim, tem a questão técnica, me aproximar tecnicamente dos processos, que eu tenho feito processos, eu tenho meu DNA de complexidade de mercado, drogas alto custo, operadores de saúde, governo, mas ele tem áreas da neuro, tem áreas de AVC e infarto, tem áreas de imunologia, tem área de oncologia, tem doença rara. Então, a cada vaga que possa aparecer, existe um aprofundamento técnico da minha parte. Existe um outro pilar do network, né? Do quanto eu preciso me aproximar de pessoas que atuam nessas áreas ou que conheçam eh, pessoas relacionadas a essas áreas que possam me trazer. E da empatia, se são áreas realmente que eu quero trabalhar, né? Às vezes tem áreas que você não se identifica, você até precisa trabalhar, mas às vezes a não identificar-se com uma área é tão latente que você fala assim, vai ser uma dor muito maior para mim, mesmo precisando de retornar, vamos colocar assim, né, do que não é a qualquer custo, né, e aí muita confiança, tem que ter muita autoestima, não que eu tenha, tá, pessoal, mas, tento me fortalecer. E tem um quarto pilar que eu coloco que é exercício físico. Num processo de transição de carreira, exercício físico, endorfina te ajuda muito, te ajuda a não baixar a cabeça, quando ela começa a baixar, você, opa, fortaleza, forte, vai pegar um sol, vai dar uma caminhada, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer jiu-jitsu, cada um arruma sua válvula de De escape. energização, isso de escape, né, para reenergizar positivamente, porque isso faz muita diferença também, né. Com certeza. E eu quero te fazer uma pergunta assim,
bem agora pessoal para a gente quase encerrando aqui esse episódio. Se Uhum. você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa nas escolhas que você fez? E se sim, o que que você mudaria? Eu acho que não, porque tem um pouco que assim, eu digo, eu acho que eu não mudaria decisões dentro da empresa com olhar para a minha prestação de serviço, não. Porque realmente eu galguei um caminho muito legal dentro da empresa que eu pude trabalhar, né. Eu consegui, com 6 anos sendo representante, ser promovido, assumir minha própria empresa, minha própria equipe, tive o respeito dos colegas da equipe, que eram muito mais, experientes do que eu. Comecei sair do Espírito Santo, abranger Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, foram desafios muito legais. Depois do Rio de Janeiro, fiz o sul do país e fui, como eu disse antes, mesclando com linhas que foram ganhando complexidade, a empresa me vendo um pouco mais forte profissionalmente, né, com uma uma capacidade de gerenciar situações complexas maiores. Então, eu vejo realmente a minha carreira até o momento do que eu vivi na empresa como uma carreira de sucesso, modéstia à parte, né, não que eu seja o bonzão da história, não sou, nunca fui, sempre a humildade está muito à frente de qualquer coisa que eu faço. Mas por isso não mudaria, porque também assumi riscos, né, deixei a família em Vitória, fui morar no Rio de Janeiro, vendo a família final de semana, né, porque era parte do desenvolvimento profissional que eu queria para mim. Era a forma também de profissionalmente ganhar ganhar envergadura, né. Deixei a barba crescer só para me sentir um pouco mais credo, que as pessoas me vissem com um pouco mais de credibilidade, é a coisa mais boba, né, mas, assim, são decisões sempre, né. Não sei se deu certo, mas enfim. Então acho que não, não mudaria profissionalmente, acho que eu consegui chegar no ápice, dentro da empresa que eu trabalhei, no que foi de oportunidade que a empresa me deu e ela sempre reconheceu isso também. O que eu mudaria era mais para o CPF, né, a gente estava falando de CNPJ, CPF, para dentro, olhando para mim, esse olhar de fazer uma amplitude maior de network, já que eu estava fazendo praticamente todo o Brasil, com outros cargos, eu não consegui interagir muito mais com colegas gestores que estavam em linhas próximas do que eu fazia, porque a dedicação era tamanha, o número de viagens era tamanho, então a minha entrega ao CNPJ foi tamanha que eu omiti a potência que eu podia trazer para o CPF, para o meu CPF. Então eu teria um olhar mais amplificado, né, se eu tivesse esse olhar mais amplificado para o network, para me beneficiar, eu, Leonardo Fiorin, me beneficiar do momento que eu estava vivendo para o cenário de indústria farmacêutica, não só de empresa, mas da indústria, isso eu faria diferente. E é o convite sempre que eu faço a vocês, sem deixar a entrega, sem deixar de fazer a entrega que é esperado, mas tenta usufruir também para vocês, né, o quanto pode ser usufruído do momento que estão vivendo, no setor que estão vivendo, no momento de empresa que estão vivendo. Isso eu faria diferente, ó. Não, legal. É uma coisa pessoal, então eu acho que você foi, você trouxe aquilo que você trouxe de experiência, o que você trouxe aqui agora tem muita verdade. Então eu acho que fecha, coroa muito bem aqui tudo isso que você É, faz e que vai contribuir com muitos. Eu já vou entrar para a última pergunta para a gente encerrar aqui esse claro, bate-papo, mas antes eu quero convidar quem está assistindo aqui mais uma vez para seguir o canal aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo. Quinzenalmente eu trago profissionais do mercado farmacêutico para contribuírem com as experiências, com os conhecimentos, aprendizagens aí ao longo da sua carreira para te ajudar a não cometer os mesmos erros ou para alavancar a sua carreira. Então, curta, comente, compartilhe também esse episódio hoje com o Leonardo Fiorin, que trouxe aí sobre a ressignificação da carreira na indústria farmacêutica em um momento conturbado. Léo, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse assim, suas últimas considerações e os conselhos que você deixaria aí para os colegas, para os profissionais que vão ouvir o podcast depois. então, agradecer muito, assim, a participação de estar aqui, vocês quem estava escutando, quem escutou o podcast desde o começo,
conhecer um pouco de quem é o Léo Fiorin, é um pouco disso aí mesmo, um pouco dessa emoção, um pouco dessa naturalidade de lidar com situações, inclusive adversas, é do problema para frente. E se eu pudesse dar algum conselho, o conselho fosse bom, né, não se dava, se vendia, mas assim, a gente vende com amor, né? Tentar ajudar outras pessoas. Para quem está na indústria farmacêutica, independente do estágio que esteja de tempo ou de maturidade dentro da função, né, se dedique e se desafie. Não se acomode dentro de um momento que viva hoje. Procure o novo, aceite o novo, né? A adaptabilidade da resiliência, que a pressão vai vir sempre, pessoas de vendas, lidar com vendas é pressão, isso não tem que ser necessariamente visto como negativo, né? Pressão é pressão porque as empresas querem vender mais e precisam vender mais. Se as empresas venderem mais, nós, na indústria farmacêutica, estamos ajudando mais pacientes. Se apoia Perfeito. nisso. Então, que venda mais, que venha pressão para a gente ajudar mais gente, né? Então, e esse se desafiar sempre, mantendo um network saudável, que é um network além das grandes amizades que se faz, né? Vai ser muito valioso para um futuro. E para finalizar, assim, se dê valor, né? Cada um tem grande valor a oferecer para as empresas, para as pessoas, para os pacientes, que devem estar no centro de qualquer conversa, né? Se dê valor, se não é nessa empresa, vai ser naquela. Se não é com estas pessoas, vão ser com outras pessoas, né? Mas o valor cada um de nós tem, é merecido, é digno, né? Então não se deixe abalar por nada, por situações adversas que possam acontecer, seja ela mesmo de uma transição de carreira, que ainda assim as pessoas têm os valores, né? Seus valores e vão encontrar novos caminhos. Então, acho que é um pouco disso, se desafiar, network, resiliência com adaptabilidade, manter o network e se dar valor, né? Ou novos encontros ocorrerão, sempre. Exato. É Cuide da isso, sua Elber. carreira, né, Léo? Cuide da É, carreira, isso aí. cuide do seu CPF também, como você cuida do CNPJ, e É, esteja sempre aí aberto para poder se conectar. Eu acho que você traz uma riqueza de detalhes da experiência, como eu disse anteriormente, a verdade, ela traz um peso muito grande naquilo que a gente fala. Então, tenho certeza que em breve você vai estar aí, recolocado numa grande empresa, que terá a sorte de ter no time deles. E, cara, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui participando, também de expor essa vulnerabilidade, mas trazer uhum, esse foco que é tão importante dos aprendizados, esse foco positivo naquilo que eu posso fazer para virar essa história e construir uma nova história, isso. tão bela quanto, ou quem sabe ainda mais bela, né? Que é o grande objetivo. Obrigado aí, cara, por você ter participado. Fico muito feliz aí de ter te recebido aqui no episódio 40 aí do episódio 40 do Ponto de Encontro. Foi um grande prazer, Elber, estar com você, com o seu público. Espero poder ter, de alguma forma, tocado o coração de cada um, né, com o que há de positivo dentro de uma diversidade como essa, de transição de carreira, e que sempre há algo melhor por acontecer, independente do momento ótimo que cada um possa estar, né? Espero poder ter contribuído e muito prazer realmente de estar com todos vocês aqui. Obrigado. Com certeza contribuiu. E eu quero, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o perfil do Léo para vocês poderem seguir e acompanhá-lo também no LinkedIn. E também eu vou deixar um link da live que eu fiz no ano passado com outros grandes profissionais do mercado farmacêutico também para falar sobre esse tema de emissão, que vem complementar muito aqui o que a gente falou hoje aqui, dessa experiência e dos aprendizados do Léo. Muito obrigado, Léo. Obrigado você que acompanhou com a gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!